Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o passo a passo é este porta-moedas com esse tema de melancia. Ele é bem simples e bem rápido de ser confeccionado. Ele tem uma abertura aqui muito prática. Você pode estar fazendo ele desta forma ou também assim, tá? Aqui no vídeo eu vou explicar para você estas duas formas, tá? Tanto a forma bordada quanto a forma com aplicação de miçangas. E se por acaso você queira fazer um tamanho maior, eu também vou ensinar no vídeo como você pode estar aumentando a sua peça, tá? Então, todos os materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, vocês podem estar falando aqui na área de comentários, tá? Se não for inscrita, já se inscreve aqui no canal e vamos para o passo a passo. Para dar início ao nosso porta-moedas, vou começar deixando uma sobra de fio, faço o anel mágico, subo aqui 3 correntes, laço meu fio e aqui dentro do anel mágico eu vou colocar mais 14 pontos altos. Vamos ficar com um total de 15 pontos altos a contar com as correntes. Aqui nós vamos segurar o último ponto e fechar levemente o anel. Faço um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que demos início. Agora eu posso fechar totalmente o anel mágico. E aqui eu vou subir 3 correntes. Dou a laçada, venho aqui onde eu subi essas 3 correntes e faço um ponto alto. Essa carreira, nós vamos fazer toda ela em aumento. Serão 2 pontos altos para cada ponto de base. Iremos ficar com um total de 30 pontos altos. Chegando aqui no final da carreira, iremos unir com um ponto baixíssimo também na terceira corrente. Para a terceira carreira, nós iremos subir 3 correntes, dou a laçada, no próximo ponto eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço. E no próximo ponto, eu faço um ponto alto sozinho. E nessa carreira, nós iremos intercalar um ponto alto sozinho, um aumento, um ponto alto sozinho, um aumento por toda a carreira, tá? No fim da terceira carreira, também iremos unir aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu posso arrematar esse primeiro fio aqui. Para a próxima carreira, iremos subir 3 correntes, laço meu fio e para cada ponto de base, irei colocar um ponto alto. Serão 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora que já finalizamos aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto, eu já uni aqui com um ponto baixíssimo. Vou alargar essa última laçada que estava na agulha. Corto aqui no meio da laçada. E aqui nós iremos fazer uma troca de cores. Aqui eu vou usar o fio branco, tá? Depois do verde. Venho aqui um ponto
depois desse ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas do ponto, também colocamos a sobrinha de fio em cima aqui da agulha, seguro o fio dessa forma, laço o fio segurando a sobrinha de fio, tá? E vou passar por dentro do ponto. Você também pode prender o fio de outra forma, tá? Aqui eu vou subir mais 2 correntes. Fiquei com um total de 3, tá? Usei uma corrente para prender. Coloco essas sobrinhas de fio aqui para frente, laço, e para cada ponto de base, nós iremos colocar um ponto alto, como nas carreiras anteriores, tá? Então, a gente vai fazer essa carreira toda aqui com o fio na cor branca. Depois de fazer alguns pontos, você já pode cortar essas sobrinhas de fio, tá? Se você preferir, você pode estar fazendo um porta-moedas menor, tá? Você só vai reduzir aqui a quantidade de pontos que você colocou no início. Terminei minha carreira aqui com o fio branco. Note que eu fiz aqui o último ponto da carreira bem em cima das correntinhas iniciais, tá? Agora, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E aqui nós iremos fazer novamente uma troca de fio de cores, tá? Da mesma forma, alargo aqui meu fio, corto. E irei trocar agora para a cor vermelha, tá? Venho novamente um pontinho após o fechamento, pegando as duas alcinhas. Seguro o meu fio deixando uma sobrinha de fio. Passo aqui por dentro do ponto, faço uma corrente para prender. Trago as sobrinhas aqui para frente. Subo mais 2 correntes, laço meu fio, venho aqui no próximo ponto, já escondendo as sobrinhas de fio, faço um ponto alto, no próximo faço ponto alto, e aqui nós iremos fazer 1, 2, 3, 4 carreiras com o fio vermelho de ponto sobre ponto, tá? Depois das 4 carreiras com o fio vermelho, a próxima carreira será desta forma. Depois que terminarmos as 4 carreiras com o fio vermelho, a próxima carreira será desta forma. Iremos fazer 3 correntes, mais uma de separação, laçamos o fio, vamos vir no mesmo lugar que subimos as correntes, e iremos fazer aqui um ponto alto. Laçamos o fio, pulamos um ponto de base. No próximo ponto, nós vamos inserir a agulha e fazer um ponto alto. Após o ponto alto, vamos fazer uma corrente, laçamos o fio e vamos vir no mesmo lugar que fizemos o primeiro ponto alto. Laço novamente o fio e vou repetir esta mesma configuração. Pulo um ponto da base, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente, laço o fio no mesmo lugar que eu fiz o primeiro ponto alto, faço mais um ponto alto. Nós iremos fazer esta configuração deste leque por toda a carreira. Aqui no final, prendo com ponto baixíssimo na terceira corrente, subo 1, 2, 3 correntes, venho aqui na primeira corrente pegando apenas uma alcinha
e faço aqui um ponto baixo. E faço aqui um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, pegando as duas alcinhas de cima, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes, volto aqui na primeira corrente, pegando apenas uma alcinha, faço um ponto baixíssimo, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto baixo. E nós vamos fazer desta forma até o final da carreira, repetindo sempre o ponto picô. Chegando aqui no último ponto, volto aqui na terceira corrente e prendo com um ponto baixíssimo. Alongo aqui o fio. E aqui eu posso arrematar por entre os pontos. Para o cordão de fechamento, eu fiz aqui 70 correntes, mas se você estiver fazendo um modelo menor, você pode estar fazendo 50 correntes, tá? Entre 50 a 60 correntinhas. Aqui eu vou deixar uma sobra de fio. Arremato, puxo bem essa última corrente. Para a colocação das miçangas, eu utilizei aqui uma linha para pesponto e uma agulha para costura. Vou dar aqui 2 nozinhos. Na ponta do fio. E aqui eu já coloquei algumas miçangas, ó, você pode colocar da forma que você preferir, tá? Que eu coloquei dessa forma. E para colocar, eu trago aqui a agulha aqui por trás, bem no meio aqui do ponto. Passo a minha agulha por dentro da miçanga. Venho aqui do lado do ponto, onde eu saí com a agulha a princípio, e faço aqui um ponto. Aqui eu repito o mesmo movimento de trás para frente, passo por dentro da miçanga e levo o fio novamente lá para trás. Aqui por dentro da peça, eu dou um nozinho de acabamento. Se for preciso, eu dou 2 nozinhos e encerro passando a agulha por dentro dos pontos e corto aqui bem rente. Se por acaso você não queira ou não tiver aí as miçangas, você também pode estar bordando na sua peça. Se você está gostando do conteúdo, já deixa aí o seu curtir e também se inscreva no canal caso você não seja inscrita, porque toda semana eu trago vídeos de qualidade com ideias muito legais para você estar fazendo um crochê diferente e talvez fazendo uma renda extra. Aqui eu tô bordando com o fio amigurumi. Eu já fiz alguns pontos aqui por dentro da peça. E aqui eu fiz de uma forma muito simples. Aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Ó. E agora, eu vou vir na carreira aqui de cima. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Saio com a agulha aqui, ó, bem no meio do ponto.
Saio com a agulha aqui, ó, no pezinho do ponto. Trago o fio aqui pra frente. Venho aqui, ó, na carreira de cima, ó, pulando um pontinho, ó, venho na carreira de cima. Trago o fio aqui pra trás. Agora, eu vou pular um pontinho, venho aqui no próximo. Trago a agulha pra frente. E aqui, eu só vou repetir o mesmo movimento, ó. Vai ficar dessa forma. E aqui, nós podemos arrematar o fio. Se por acaso você não quiser que a sua peça fique dessa forma, com os fiozinhos aparecendo, você pode dar nozinhos. Ó, aqui eu tô com a sobrinha, tem aqui um fio preso. Aqui eu venho, dou um nó. Se for preciso, você pode dar 2 nozinhos. Ficar dessa forma. E aqui você corta bem rente aqui o nó, as sobrinhas de fio. E vai fazendo isso por todo o trabalho, tá? Para você não ter que estar arrematando quando você for bordando a sua peça. Para colocar o cordãozinho aqui no nosso porta-moedas, eu venho aqui no espaço dos leques, aqui bem no meio, e passo aqui, ó, para o outro lado, por trás do primeiro leque. Depois eu faço o contrário, eu passo a agulha pela frente e por trás. Mas dessa forma, como se estivesse costurando. E quando chegar aqui onde a gente deu início, ó, passa a agulha por dentro do leque, trago o fio aqui pra fora. Aqui eu posso ajustar o fio da melhor forma, para que eles fiquem com as pontas iguais. Aqui eu vou colocar uma miçanga, um tererê, tá? Eu ponho dessa forma. Passo as 2 pontinhas do fio. E aqui no finalzinho, eu dou um nó para não soltar. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou deixar vocês com esse próximo porta-moedas. Espero que vocês gostem. Tchau!